Hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando sobre o tema resolução de conflitos, nós queremos abordar a necessidade de trabalharmos princípios que estarão nos ajudando a conversar com cristãos sobre seus pecados. Isto é, nos ajudar a lidar com os conflitos por causa de atitudes pecaminosas. A verdadeira força que nos impulsiona na tentativa de fazermos qualquer tentativa para resolver conflitos é a convicção de que Deus deseja que vivamos em unidade conforme vemos ali em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Por esta razão, é muito importante observarmos os princípios revelados nas Escrituras que nos dão uma direção de como devemos proceder nestas situações. E o primeiro princípio que eu quero destacar está em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, onde somos orientados pelo Senhor Jesus a tirar a trave do nosso olho. É importante começar a conversa com alguém que está numa atitude pecaminosa ou que tem um hábito pecaminoso. É importante começar pedindo ao Senhor que nos convença de qualquer pecado que nós venhamos a ter cometido contra esta pessoa. O texto de Mateus 7, 3 a 5 diz: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pode ser que eu já tenha que começar o processo de confrontação me humilhando diante do meu ofensor, buscando o seu perdão. Esta é uma chave importantíssima, irmãos, quando nós estivermos em conflito com outra pessoa. Atitude de humildade. Nós não devemos, em hipótese nenhuma, tentar convencer a outra pessoa até que nós tenhamos aceitado a confrontação e lidado corretamente com aquilo que pode ter causado também no coração dela um ressentimento contra a nossa pessoa. É muito importante, eu repito, que nós tenhamos uma atitude de humildade. O segundo princípio que eu quero destacar consiste em nos certificar de que a outra pessoa realmente cometeu um pecado. Por exemplo, uma mãe não pode biblicamente confrontar seu filho adulto porque ele e a sua esposa deixaram de participar de um encontro familiar no Natal. O texto de Lucas, capítulo 17, versículo 3, deixa claro que a pessoa que será repreendida ou convencida deve ter cometido um pecado. Não convencemos as pessoas só porque elas nos irritam, nos aborrecem, nos desapontam, trazem más notícias ou se recusam a nos dar aquilo que nós queremos ou tomam decisões das quais nós não concordamos. Elas podem fazer qualquer uma ou todas estas coisas num processo que possa redundar em pecado, mas a não ser que elas tenham claramente cometido um pecado, nós não podemos reprová-las. O quanto depender de nós, como cristãos, cobramos o maior número de pecados habituais que possamos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, somos orientados a cobrir os pecados. O texto diz que o amor cobre multidão de pecados. E Provérbios 19, 11 diz que a descrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar
as injúrias. A ideia é cobrir o que puder. Quando o outro crente se descobrir continuamente por cometer o mesmo pecado de maneira repetida, então eu preciso convencê-lo. E isto com o espírito de brandura. Aí então nós vamos para o terceiro princípio, que é examinar os meus motivos. Mais uma vez, eu quero repetir aqui que o alvo que eu deva estar buscando atingir quando eu vou ter que tratar com o irmão que está com uma atitude pecaminosa deve ser a restauração. De acordo com Gálatas 6:1, nós devemos ter um espírito de mansidão. O texto diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O quarto princípio para nós sabermos como conversar com pessoas que estão em atitudes pecaminosas é o uso de termos bíblicos quando nós estivermos conversando com eles acerca de seus pecados. O apóstolo Paulo, se dirigindo aos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Portanto, dizer para alguém que ele é paranoico ou usar qualquer tipo de palavra muito forte, pesada para tratar com o pecado desta pessoa não vai convencê-lo, não vai ajudar no processo de restauração desta pessoa. Para que eu possa atingir a consciência desta pessoa, eu tenho que ter certeza de que as palavras que eu estou usando são palavras dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E para isto, eu preciso ter na minha mente, no meu coração, a palavra de Deus. Eu preciso ter fundamento na palavra de Deus. Falar para alguém que ele está sendo uma pessoa cabeça dura não é, via de regra, tão eficaz como dizer de uma maneira educada que ele não parece ser tratável, conforme diz Tiago, capítulo 3, versículo 17, que significa não ser compreensivo. Um quinto princípio que pode nos ajudar neste processo de conversar com pessoas que estão em atitude pecaminosa é escolher o momento certo. O rei Salomão nos deu uma importante percepção que pode ser adequadamente aplicada a uma situação como esta. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, ele nos faz lembrar de que existe tempo para estar calado e tempo para falar. A melhor maneira para discutir questões polêmicas é quando nós podemos garantir a atenção da pessoa àquilo que nós temos para falar. Claro que isso terá que exigir, possivelmente, que se marque um momento oportuno. Pode ser melhor esperar para uma outra oportunidade antes de tratar de uma questão conforme o momento em que nós estamos interessados em fazer isso. E um outro princípio que eu quero destacar, que está em Provérbios 15, 28, é a escolha das palavras certas. O texto de Provérbios 15, 28 diz: o coração do justo medita o que há de responder. Muitas vezes é necessário investir tempo, esforço e raciocínio extras quando estivermos escolhendo as palavras certas que usaremos na nossa conversa com aquela pessoa com quem estamos lidando num conflito. Depois de termos certeza de que o tom da nossa voz, bem como a nossa comunicação verbal, os nossos gestos, sejam inteiramente em demonstração de humildade, de prontidão em servir,
sejam atitudes que demonstrem educação da nossa parte, cordialidade e não desprezo, não arrogância ou sarcasmo, então nós estaremos preparados para conversar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 12 nos diz: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. E o último princípio que nós queremos destacar é manter um espírito manso durante a conversa. Voltamos lá para Gálatas capítulo 6, versículo 1, onde o apóstolo Paulo nos adverte a irmos para esta conversa no espírito de brandura. Quando alguém peca contra você, pode despertar uma indignação justa no seu coração. Entretanto, é essencial que saibamos expressar esta paixão santa com as formas corretas e não de forma pecaminosa. Talvez uma das melhores maneiras de evitar que isso aconteça seja lembrar a si mesmo de que seu irmão pecou contra Deus antes de ter pecado contra você. Eu desejo a vocês sabedoria e graça na resolução dos seus conflitos. E saiba, o perfeito conselheiro, o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, está ao seu lado para lhe auxiliar neste processo. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.